noite a você que está aqui presente nessa noite na Casa de Deus. Boa noite a você também que nos acompanha pela TV JVV, seja bem-vindo. Que todos aqui possamos aquecer o nosso coração nesse momento de poder estar louvando ao nosso Deus. E você também que está nos acompanhando, escreve a sua mensagem de agradecimento, de algum pedido que você quer apresentar a Deus, para que na sequência do louvor a gente possa estar orando diante de Deus por cada pedido e agradecimento, ok? Vamos louvar juntos, Canção da Vida. Momento que você tem para colocar o seu pedido aí, como foi falado, e também já fazer o seu agradecimento cantando esse belíssimo hino, que no novenário é de ordem 375, Canção da Vida. Precisamos ser vasos nas mãos do oleiro. Vamos cantar juntos, Vaso de Honra. Todos em pé, aqueles que estão aqui. Cantemos. Eu quero ser um vaso de honra,
nesse momento, que é um culto, nós temos o culto de oração, e nós temos a gratidão de poder agradecer pela vida e também agradecer pela família, pela liberdade religiosa, pelas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfermas, por muitos motivos, né? Nessa transição que nós estamos vivendo no mundo político, no mundo social, e também pela sua vida, para que você possa permanecer firme, fiel até o fim, que Jesus está voltando. Agradecer pela liderança da nossa igreja, orar pela liderança da nossa igreja, pelos pastores, por toda a oportunidade que nós temos de gratidão. E nesse momento convido você a fechar os olhos, vamos orar. Grandioso Deus e soberano Pai, quão bom é poder vir para a Tua casa de oração, aqui com nossos irmãos, com os irmãos que estão acompanhando pela internet. O Senhor sabe que tem em cada coração que angustia cada filho Teu, a insegurança, o medo, a ansiedade, muitas coisas acontecendo nesse mundo, e a gente muitas vezes temos que estar buscando refúgio na Tua presença, na Tua casa de oração, para assim juntos em oração, em unidade, em comunidade, ser grato, reconhecendo tudo que o Senhor fez e fará por nós a cada dia até a Tua volta. Por isso, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, de cada um de nós, porque muitas vezes deixamos de trilhar na verdade, no caminho que nos leva à salvação. E por isso, Senhor, atenda as necessidades do Teu povo, da Tua igreja, das pessoas que estão longe, traga para Teus braços de amor, para que não venha sofrer as consequências que esse mundo irá sofrer, que todos nós iremos sofrer. Mas como clamamos a Ti, a Tua proteção, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, o Teu carinho, a Tua proteção, Pai. Que o Senhor possa estar olhando pelos doentes, pelos enfermos, para as pessoas que estão sendo enlutadas, as pessoas, Senhor, que estão distantes. Incomoda, traga para os Teus braços de amor. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração no desejo de estar buscando a Tua presença, estudando, meditando na Tua palavra. E prepare o nosso coração, Pai, nesse momento, para juntos aprender mais do Teu amor. Ao pastor Rafael abrir a Tua palavra, que ele possa ser mais uma vez um instrumento em Tuas mãos, para trazer a motivação, o ânimo e o fortalecimento na nossa fé, para que assim todos nós possamos buscar mais e confiança em Ti, nas Tuas palavras, nas Tuas promessas, nas Tuas verdades, Senhor. Fica conosco, restaura-nos, cura-nos, liberta, que realmente ocorra um milagre, uma cura espiritual em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Somos poucos, mas somos muitos, né? Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui na casa dele, os que nos acompanham pela internet. E é uma alegria também para mim, depois de um tempo, voltar aqui ao púlpito, mas trazer uma mensagem, né, bíblica para nós hoje. Não sei se apareceu aí no YouTube ou então em algum outro lugar, mas o título do tema de hoje são Crenças Culturais versus Fé. Eu pensei em colocar descuritibanização da fé, mas soaria muito pesado, né? Então, eu preferi colocar Crenças Culturais versus Fé. E eu gostaria de contar a história da maldição do lápis vermelho. Estranho, né? Um lapisinho vermelho, mas é a história da maldição do lápis vermelho.
Eu era professor numa escola adventista e eu percebi, quando eu corrigia as tarefas, via o que os alunos escreviam nas provas, que todos eles, sem exceção, todos eles não acentuavam as palavras, não colocavam vírgulas, nem pontos, nunca escreviam letras maiúsculas, nem no início de frase, nem nome de país, nem o nome de Deus, nem os próprios nomes deles, eles escreviam com letra maiúscula. Eu achei que era um problema só daquela escola onde eu trabalhava. Mas quando eu fui trabalhar na Universidade Adventista, todos os meus alunos que eram de diferentes partes do país, diferentes estados, de diferentes escolas adventistas públicas e etc., todos tinham o mesmo erro. Ninguém colocava acento em nenhuma palavra, ninguém colocava vírgula, não escreviam letras maiúsculas. E eu pensei, mas por que é assim? Por que todo mundo escreve desse jeito? Não pode ser, não pode ser. E alguns professores, inclusive, de vez em quando a gente via. E um dia, visitando uma escola menor, uma escola adventista menor que a minha, onde eu trabalhava, eu vi aquelas frases do nosso amiguinho, né, os desenhos do nosso amiguinho por toda a escola, e umas frases assim, acho que Deus te abençoe, uma coisa assim. E a palavra Deus, minúscula, e o que era a primeira palavra minúscula, e não tinha ponto final. Aí eu peguei e falei para a diretora da minha escola, olha, está vendo aqui? Aí eu mostrei para ela as outras ocasiões, e eu perguntei para ela, por que isso acontece? Ela falou, por descuido, eles não puseram. Então, chegou o dia que eu descobri a razão. Um dia, visitando o pré-1, lá da escola onde eu trabalhava, assistindo desde a janela a aula dela, eu vi a professora ensinando os alunos o seguinte: todas as letras maiúsculas, vírgulas, acentos e pontos finais devem ser escritos com lápis vermelho. Todo o resto do texto deve ser escrito com lápis preto. Só que é interessante que essas regras, elas só eram válidas, ou elas eram só aplicadas até o último ano do ensino básico, que era o 6º ano. Tipo do ensino fundamental. Quando eles entravam, depois do 6º ano, no primeiro ano do ensino médio, eles já não podiam mais usar o lápis vermelho. Então, eles automaticamente deixavam de escrever as letras maiúsculas, as vírgulas, os acentos, as aspas e os pontos finais. E essa é a história de como o lápis vermelho comprometeu a gramática de um país inteiro. Que história, né? Sabe, esse lapisinho vermelho, ele é um exemplo de crença imposta. As pessoas nem perceberam, as pessoas nem sabem explicar por que escrevem desse jeito. Mas era uma crença imposta. Sabe, existem coisas que acontecem na cultura, no nosso dia a dia, que às vezes entra na nossa vida e se torna tão enraizado que a gente nem percebe. E eu vou mostrar alguns outros exemplos para vocês. Aqui no Brasil, em algumas cidades, principalmente aqui em Curitiba, né? Quando você entra se é uma pessoa curitibana mesmo, né, daquele raiz, né, quando está no ônibus coletivo, vai pensar 2 vezes em sentar num banco recém-desocupado. Por quê? Porque ainda está quente. Tem que deixar esfriar. Segundo o curitibano, banco quente pode transmitir doenças. Bom, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas tem gente que acredita que é isso. Em Cochabamba, na cidade onde eu estudei, lá na Bolívia, interessante, estava o maior calor, assim, super quente, a gente entrava no transporte público e as pessoas fechavam as janelas, todos fechavam as janelas.
quando começava a pegar velocidade o carro. E aquele calor de suar, e todo mundo fechava as janelas. Não importava se suava ou não, mas fechava a janela. Eu falei, está errado isso. Aí eu abri, o que estava do meu lado, fecha a janela. E fechou a janela. Assim. Depois de um tempo, eu perguntei por que as pessoas fecham a janela quando está quente. Daí ninguém soube me responder, até que eu vi uma mãe chamando a atenção do filho que tinha corrido e tinha suado, e estava com a janela aberta aí em casa, e ela gritou com ele, fecha a janela, senão você vai ficar resfriado. Aí eu descobri, se você suar e pegar vento, segundo os cochabambinos, os cochalos, você vai ficar gripado. Bom, a gente sabe que não é bem assim. Né? Nas Filipinas, todo mundo cozinha arroz sem sal lá. Eu aprendi a comer arroz sem sal. E um dia me convidaram para ir na casa de uns amigos nossos, e cada um faria um prato diferente. E eu fiz questão de fazer um arroz com cenoura, beterraba, cebola, alho e sal. O arroz para eles tinha que ser só arroz e água, mais nada, nem se mexer a panela pode. E ele sai com aquele papão assim, né, grudado. Não é ruim, para quem, do jeito que eles comem não é ruim. Mas para nós é estranho. Então, quando uma pessoa filipina, um dos nossos colegas estava lá, viu que eu estava colocando sal, ele falou, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu falei, estou colocando sal? Mas por quê? Ele me perguntou, eu falei, porque é assim que a gente come no Brasil. Aí ele disse assim, sabe por quê? Aqui, só as pessoas miseráveis que não têm nada para misturar com arroz, colocam sal no arroz. Então, nós brasileiros somos miseráveis. Então, nas Filipinas, gente pobre come arroz com sal. No Uruguai, interessante que aqui no Brasil as pessoas recebem, pedem água e vem um garrafão grande, né? Lá vinha uns garrafãozinhos bem pequenininhos assim, e borbulhando. Aí quando cheguei na casa de uma pessoa que a gente estava, fiquei 3 meses no Uruguai, daí quando eu cheguei na casa de uma pessoa que estava dando estudo bíblico, eu pedi água, e daí veio aquela senhora, pegou um copo, colocou debaixo daquele galãozinho de água, e eu vi que saía bolha, não entendi. Daí, quando eu experimentei, eu vi que era água com gás. Segundo os uruguaios, a água com gás é mais saudável. Aí eu coloquei 4 exemplos culturais, 4 exemplos de crenças culturais que as pessoas acreditam ser verdade. Mas que quando nós mudamos de país, já não é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? 2, melhor dito. A cor vermelha é negativa na Indonésia. Quando a gente estava nas Filipinas, a gente tinha um grupo de pessoas que cantava o louvor, né, na semana de oração, e éramos umas 10 pessoas, e entre eles a maioria eram indonésios. E daí a gente estava escolhendo a cor da gravata para os rapazes e a cor do lenço, Sharp, acho que era, né? Para as mulheres, e daí a gente falou vermelho, natural, né? Dizer vermelho, cor bonita. Mas daí ela falou, uma delas falaram, nós indonésios não podemos usar vermelho porque tem conotação negativa no nosso país, então a gente não usa. Só que a cor vermelha também, ela é negativa na Indonésia, mas é muito positiva na China. Nos casamentos, quando você vai, a cor principal de todas as decorações, tudo que eles colocam é vermelho. Não pelo amor, porque vermelho para eles significa prosperidade, sorte. Os enlutados no nosso país e em outros países do nosso lado, desse lado do mundo, as pessoas vestem de preto, né? Quando tem
quando tem que ir para algum velório, acompanhar um cortejo fúnebre, né? Mas em alguns países do Ocidente é diferente. Estava eu indo para a universidade em Manila, e quando eu vejo um cortejo fúnebre vindo, e todo mundo vestido de branco. Para nós é preto, para eles é branco. Esses são 2 exemplos de coisas que as pessoas podem chegar a pensar que são crenças religiosas e que, se você fizer diferente, é pecado. Alguns outros exemplos, que é bem comum. A ideia de que Deus preparou um lugar de tormento eterno. A gente vê nos filmes, a gente vê nos desenhos, né, nas histórias que a gente lê, não somente nas igrejas, não somente em contexto religioso, mas essa ideia de que Deus preparou um lugar de tormento eterno gera dúvidas sobre o caráter de Deus. Você vê o problema aqui? Se é que você não viu ainda, o problema é o seguinte: as pessoas podem se perguntar, Deus é mesmo tão amável e justo como a Bíblia ensina? Como que Deus vai permitir alguém que vive 70, 80 anos passar toda a eternidade queimando por pecados que cometeu durante 70, 80 anos? Gera dúvida, faz as pessoas perguntarem, realmente Deus é tão amável assim? Realmente Deus é tão justo? Então, essa ideia, que na verdade é uma herança que o mundo herdou dos gregos, da filosofia grega. Não é algo que vem do conceito bíblico. Outro detalhe, outra crença comum. Historicamente, né, ao longo do tempo, o dia de folga, que dia que é? De todo mundo, sem exceção. Qual que é o dia de folga que ninguém trabalha? Domingo, à exceção do pastor adventista, né? O domingo. O que torna, então, o domingo uma herança cultural, que passou de geração em geração. Então, fica muito difícil para a sociedade mudar isso, né? Muito difícil. Então, se você propõe, chega lá o adventista e propõe o sábado, é contra a cultura. A nossa proposta da guarda do sábado é contra a cultura atual. É contraproducente, desde uma perspectiva de quem está lá de fora, né? Não vai trazer tanto benefício. Agora, entrar numa igreja cristã de pés descalços é sinal de respeito em alguns países do Oriente Médio, mas não é muito bem visto em igrejas cristãs ocidentais como a nossa. Você vê as crenças aqui? Se alguém entrasse aqui na igreja ou na sua igreja de origem, de pés descalços, o que diriam as pessoas? O que pensaria você? Que falta de respeito para Deus. É um exemplo de crenças culturais que são entendidas, em alguns casos, como, se alguém fizer diferente, pecado. Mas, segundo a Bíblia, não é. Qual que é a base para isso? Vocês entenderam aonde eu quero chegar? Muito bem. Quem lembra daquele jogo de Tetris, que a gente jogava naqueles joguinhos assim, bem pequenininho, preto, vermelho, amarelo, né? Que a gente apertava uns botãozinhos ali e ia encaixando as pecinhas. Um era um T, outro era uma linha, outro era um quadrado, outro era um negócio assim, uma escadinha, né? E a gente ia encaixando de tal maneira, o objetivo era eliminar linhas completas de blocos, né? Quadradinhos. Quando você completava toda aquela linha desaparecia e caía. Se você não conseguisse completar as linhas, ficariam espaços vazios, e isso seria aumentando, até o ponto que chegava na parte de cima, e chegaria ao ponto que entraria a última pecinha, e você perderia porque você não conseguiu liberar espaço. Sabe, esse jogo de Tetris, para quem não conheceu o que é o joguinho de Tetris,
vamos pensar assim numa parede de tijolos, tá bom? Só que uma parede de tijolos mal feita. Um tijolo faltando aqui, outro faltando ali, ou seja, uma parede de tijolo vazada, com furos, tijolos faltando. Vamos pensar que a imagem que vocês veem lá do Tetris, cheio de buraquinhos assim, não completo, é a fé de uma pessoa, tá? Construída. Ou então essa parede com tijolos vazados, né, é a fé de uma pessoa, uma parede mal feita. Esses buracos que ficam ali talvez seja a falta de algum conhecimento, né? Esses espaços vazios ali, aquele bloquinho que faltava ali, algum conhecimento que a pessoa não teve, né? Não teve a oportunidade de conhecer e fica ali vazio, né? Ou então esse tijolo que está faltando ali está vazio. Ou então aparece apesar que no jogo de Tetris os blocos eles são neutros, né? A gente não pode definir se eles são bons ou são ruins. Já numa parede de tijolos, se a gente tem diferentes tijolos, a gente pode ter tijolo de um tamanho e tijolo de outro. Então, quando você vai fazer a fileira dos tijolos, fica desigual, fora do nível. E você vê assim, tá, apesar que uma parede é só para estrutura, mas para que se é para ser uma parede de tijolo à vista, ela tem que ser esteticamente aceitável, né? Bonita. Então, se alguém vê alguma coisa assim, não vai gostar. Então, o que é o ideal? Claro que a gente não substitui tijolo nesse caso, mas o certo seria pegar aquele tijolo pequeno, que é menor que os demais, substituir por outro. Se existe tijolo de diferentes cores, ou pavers, né? Às vezes a gente está andando numa calçada, e existem pavers de diferentes cores, para que não fique desigual e esteticamente feio, então é melhor escolher os pavers ou os tijolos da mesma cor, né? Para que a construção seja bonita, para que não somente seja algo estrutural, mas que visivelmente seja atrativo. Então, a fé pode funcionar dessa forma. Os blocos que nós colocamos ali, cada bloquinho é uma crença. E as crenças de uma pessoa podem ser como essa parede do Tetris, ou essa parede de tijolos vazada, que tem tijolos tortos, que está faltando tijolo aqui e ali, e que é necessário em alguns momentos ser destruída e reconstruída. Algumas não precisam ser destruídas completamente. Uma parte delas somente precisa ser substituída. Em algumas paredes é necessário somente completar os espaços vazios. Esse processo de construção, reconstrução e destruição pode acontecer também com a nossa fé. E nós temos alguns exemplos. Quem já caminhou aqui nas calçadas de Curitiba já viu que próximo ao centro existem bastante mosaicos no chão, né? Tem lugares que os mosaicos são bonitos, bem simétricos, bem desenhados, né? E você olha assim, dá até vontade de tirar uma foto, né? Você tira uma foto, selfie, tem gente que faz isso. Mas tem lugares, esses dias atrás eu estava caminhando do lado do Teatro Guaíra, na parte de trás do Guaíra, e aquela parte do teatro, a calçada é de ondulações pretas e brancas, né? Numa parte estava bem bonitinho, mas quando chegou numa parte mais para frente, do meio da quadra, já estava bem torto, bem feio. Tinha partes que nem tinham continuação. Terminava ali o preto, continuava o branco, mas espera aí, cadê? Não era uma linha só? Para quem gosta de coisa bonita e olha aquilo, se incomoda, né? Para as pessoas que têm toque, só falta trazer ferramenta e ir lá arrumar por conta própria, né? Bom, nós não temos o poder para fazer tal coisa, mas de vez em quando a prefeitura resolve arrumar essas coisas, né? Então eles mandam lá um calceteiro, acho que chama, né? A pessoa que trabalha fazendo a calçada. E vão lá e fazem, né? Colocando pecinha por pecinha para fazer o negócio simétrico novamente e esteticamente aceitável.
Esse mesmo processo pode acontecer com a nossa fé. A nossa fé é assim, a gente acredita em Cristo, Cristo está lá, nós acreditamos na salvação, nós acreditamos no perdão, nós acreditamos nas coisas básicas estão ali, entendeu? A imagem do cristianismo, a imagem da fé está colocada. Só que falta peças, ou algumas assim, tão tortas, precisam ser lapidadas, precisam ser melhoradas. A imagem geral precisa se ver melhor. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Os meus alunos de teologia, no ano retrasado, eles ficaram inconformados ao saber que os símbolos proféticos do livro de Apocalipse não eram para proteger, o livro não foi escrito em símbolos para proteger o próprio livro. Eles ficaram inconformados. Uns deles, inclusive, ligaram para mim para conversar pessoalmente. Pastor, você está ensinando coisa errada. Aí eu falei, infelizmente, você acha que eu estou ensinando coisa errada. Por quê? Foi disseminado em alguns estudos bíblicos que os símbolos do livro de Apocalipse, na mesma igreja adventista, na nossa igreja, tinham um propósito de proteger o livro, para que o livro não fosse destruído. E então, eles não acreditaram. Logo depois, nós tínhamos convidado um outro professor, o pastor Carlos Olivares, para dar algumas das aulas. E então, os alunos, não acreditando em mim, perguntaram para ele. E perguntaram, pastor Olivares, doutor em teologia, super respeitado, né, aqui na América do Sul e em alguns outros lugares do mundo também, adventista, fizeram a mesma pergunta. E ele deu a mesma resposta que eu e ainda deu melhor explicação. Se nós acreditamos nisso, somos preteristas. E a igreja adventista é historicista. Esse é um outro tema bem comprido, complexo para a gente falar. E aí então caiu a ficha. Mas até então eles ficaram inconformados. Um desses alunos me ligou e falou assim, pastor, eu não consigo aceitar isso. Falando desse assunto, os símbolos do Apocalipse. Não consigo aceitar isso, está errado. Eu falei, infelizmente, quando a gente cresce na igreja, a gente escuta coisas como, oração é a mistura de duas coisas, orar mais ação. Agora, tenta traduzir isso para inglês. Você consegue dizer a mesma coisa? Não consegue. Então, não é uma verdade universal. Não é uma verdade universal. Então, se eu não consigo dizer isso em inglês ou outras línguas, então eu não posso pregar que um pastor, irmãos, você tem que orar, mas tem que atuar usando o texto lá, a palavra oração. Eu falei para ele, a gente cresce e às vezes as pessoas numa boa intenção dizem coisas assim, e a gente chega na faculdade de teologia que os professores vão lapidando vocês. E o que você está sentindo agora? O muro da fé que você construiu ao redor de você, desde quando você era criança até agora, está sendo tocado. Os tijolos que estão mal colocados estão sendo tirados, e isso dói. Essas crenças que são colocadas ali, que não, na verdade não deveriam estar ali, quando a gente toca nelas, dói. Os meus alunos de religião de uma escola adventista, onde eu lecionava, costumavam ser castigados com oração por outros professores. Você entendeu o que eu disse aqui? Os alunos costumavam ser castigados com oração por outros professores. Como que acontecia isso? Começava a aula e o professor da escola adventista, colocando a fé e o ensino junto ali, dizia, vamos fazer uma oração. Daí procurava o aluno que estava conversando, fazendo mais bagunça, você ora. Por que eu? Porque eu não fiz nada. Essa era a frase que eu escutava quando eu pedia, fulano, você quer orar? E fulano dizia, por que eu? Eu não fiz nada. Entendeu? Então, inclusive a forma como nós ensinamos a oração pode ser completamente errada. Ao invés
de parecer e de ser um privilégio para a criança, né? Uma coisa bonita, legal, que traz esperança, é uma coisa que te traz dor, de estar associada com castigo, coisa ruim. Claro que depois eu conversei com os professores e falei, vamos fazer diferente, vamos a partir de agora pedir quem quer orar e não vamos castigar ninguém, não vamos escolher quem, não vamos tratar a oração como se fosse castigo, vamos mostrar que é um privilégio. Uma irmã da nossa igreja, no domingo, na classe bíblica do Ateliê da Bíblia, bem interessante para as mulheres, eu estava lá de ouvinte, né, para aprender o método. Ela contou uma história bem interessante, que quando ela aprendeu sobre o estado dos mortos e o destino dos mortos, ela ficou atônita, assustada. Porque a compreensão, o ensino bíblico, né, era bem diferente do que ela cria. Mas, ao mesmo tempo, ela ficou reconfortada pelo texto lá de Tessalonicenses, né, que é um texto para consolo. E uma outra pessoa interessada aqui da nossa igreja, uma história bem longa, ela deixou de praticar o hobby dela no sábado, mudou para outro dia, para que então agora ela possa praticar a fé adventista. Esses aqui são exemplos de desconstrução, ou, em outras palavras, destruição, pedaços da nossa fé que estão errados, foram colocados de maneira errada, que precisam ser retirados, substituídos, demolidos ou trocados. Mas também, para que a fé realmente seja verdadeira e limpa, sem nenhum engano, é necessário, às vezes, desconstruir para construir novamente. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que viveram esse processo de desconstrução das crenças, da fé que eles tinham, como eles entendiam que as coisas funcionavam ou deveriam ser feitas, e como Deus reconstruiu a fé dessas pessoas. Um exemplo deles, e um exemplo bem claro, é Moisés. Ele foi educado até os 40 anos para ser o próximo governador do Egito. Nessa educação que ele recebeu, ele aprendeu e chegou a acreditar que ele alcançaria a vitória em todos os casos através da arte da guerra que ele tinha dominado nas escolas egípcias. Ou seja, a vitória viria pela própria força. E a gente conhece a história, ele tentou defender lá um dos seus, segundo a arte da guerra que ele tinha aprendido tão bem, e o que aconteceu? Se frustrou. Então ele peregrinou até um lugar de reabilitação, né? E lá, como pastor, então ele aprendeu a depender de Deus e a ser manso, coisas que ele não tinha aprendido no Egito. Sem essas capacidades e outras, ele não seria capaz de levar a esperança para os hebreus que estavam presos no cativeiro como escravos. Então, só depois que isso aconteceu, ele estava então habilitado para chegar lá e, pelo poder de Deus, não pelo próprio poder, levar libertação ao povo de Israel. Olha só que interessante. Então, Deus pega Moisés, ele tinha várias crenças na mente dele, uma fé que foi construída com diferentes crenças. Deus manda ele para o deserto, lá no deserto, cuidando de ovelhas, Deus desconstrói tudo. Ele precisou reaprender a fé. Desconstrói tudo aquele muro que tinha sido construído, demole tudo que tinha que ser demolido, e coloca tijolos novos, do mesmo tamanho, da mesma cor, em boas condições, para construir a fé dele do jeito que devia ser. Uma pessoa mansa e que dependeria de Deus para alcançar as vitórias. Esse é um exemplo. Temos outro exemplo. Eu gostaria de convidar você para abrir a tua Bíblia aí. Vamos lá para o livro de Ruth. Esse é um exemplo de pessoa... Ruth é um exemplo de pessoa que também passou por um processo de desconstrução da fé e reconstrução.
Ruth, capítulo 1, verso 2, diz assim: Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada e dos seus 2 filhos e também do seu marido. Verso 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo e dado-lhe pão. A terra agora era fértil e eles teriam mantimentos lá. Verso 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras estavam com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, verso 8, disse Noemi às 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Não foi um momento feliz. Verso 10. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. As 2 disseram isso. Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, no verso 11, Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles sem tomardes marido? Não. Filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. Você vê? Hoje uma mulher que decidiu, ou que é viúva, ou que decidiu viver sozinha, não é tão desamparada quanto uma mulher era naquele momento. Uma mulher sem marido e sem filhos não tinha certeza de uma velhice segura, principalmente nas terras que não pertenciam ao povo de Israel. Então, elas estavam próximo ao desamparo. A situação delas, a partir dali, era desamparo, viver desamparadas. Então, não era legal. O verso 14 continua dizendo que Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Esse beijou a sua sogra de Orfa era como um beijo de despedida, né? Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Olha só o que a Noemi diz para Ruth sobre Orfa. Tua cunhada, ela voltou para o povo dela e para os deuses dela. Esse é um detalhe importante. E Noemi diz assim para Ruth: volta tu também após a tua cunhada. No verso 16. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Olha só. Sabe, Ruth se submeteu aqui a uma fé diferente à que ela tinha antes. Ela não voltou para a segurança que a família dela podia oferecer. O conselho que Noemi disse: volta lá para a casa da tua mãe. Não é mais ou menos isso que acontece quando um casamento não dá certo? Ou quando alguém fica viúva, etc. Geralmente as pessoas voltam para o pai e para a mãe, a viver com o pai e com a mãe. Era isso que a Noemi, a
sogra de ambas, estava dizendo para elas: voltem, porque lá é mais seguro, os pais de vocês podem dar uma herança, ainda vocês têm não vão ficar desamparadas se vocês voltarem. Essa era a proposta de Noemi ao dizer que elas voltassem. Orfa, né, a gente conhece bem a história, ela desistiu e beijou, talvez de maneira muito amarga a situação, e voltou. Mas Ruth, ela mostrou um amor verdadeiro, real, ao não deixar ali Noemi desamparada, que era muito mais velha que ela. Não deixou ela desamparada, pelo menos se elas estariam desamparadas, estariam juntas, não estariam sozinhas, né? Uma teria a outra. Só que além de mostrar esse amor genuíno, esse amor de verdade, Ruth também demonstrou na escolha dela que ela reconhecia que o Deus de Israel, ou seja, o Deus de Noemi, era superior aos deuses que ela tinha. Porque quando Orfa voltou, Noemi fez ênfase: por que você não faz como a tua cunhada que voltou para a família dela e para os deuses dela? E aqui quando Ruth responde, ela diz assim: o teu Deus será o meu Deus. Ela faz ênfase aqui de que ela não tinha os deuses moabitas como referência, senão o Deus que ela tinha visto na vida de Noemi. Provavelmente Noemi era uma mulher temerosa de Deus, piedosa, e que tinha um testemunho muito positivo. Então, Ruth, nessa sinceridade de amor que ela demonstrou aqui para com a sogra, também foi capaz de perceber o Deus a quem Noemi servia. E o que aconteceu com Ruth logo depois? Ela se submeteu a duas leis do povo de Israel. A primeira, leis dadas por Deus, né? A primeira era a lei da previsão que se fazia para as viúvas e para os órfãos. Lembra que ela foi recolher trigo atrás dos trabalhadores que estavam colhendo? Mas ela também se submeteu a outra lei, que é a lei do resgate, a lei do parente redentor. E ela se transformou na tataravó de Davi. Que história, né? A história de Ruth é o exemplo de uma pessoa que desconstrói a fé, vai até Deus e reconstrói tudo de novo. Abandona os deuses, abandona a cultura, abandona os pensamentos anteriores, os conceitos, as formas de fazer, como achava que as coisas deveriam ser. Abandona, deixa tudo isso para trás para aprender tudo de novo, como se fosse um pequeno bebê. E temos uma outra história também, de alguém que resistiu a que se desconstruísse a fé. Só que nesse caso é Daniel. Em resumo, Daniel foi levado com outros judeus para a Babilônia, e lá a ordem do rei era que eles aprendessem a língua dos babilônios, que era o aramaico, e também que eles fossem ensinados toda a cultura, toda a ciência dos babilônios. Só que interessante, apesar de que ele aprendeu aramaico, quando ele escreve o livro de Daniel, ele escreveu em hebraico. Ele podia ter escrito em aramaico. Tem algumas porções do livro de Daniel que foi escrita em aramaico, mas não foi escrita por Daniel, foi escrita por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor mesmo conta o testemunho dele do que aconteceu, que Deus tinha feito por ele. Renomearam ele, puseram outro nome, trocaram o nome dele para Beltesazar. Mas toda vez que ele se apresenta no livro, inclusive lá em Daniel capítulo 11, ele não se apresenta como Beltesazar, um nome que honrava o Deus Bel. Ele se apresenta como Daniel, o nome que honrava ao Deus de Israel. Também impuseram uma dieta para ele, nós lembramos dessa história, uma dieta que incluía alimentos impuros, mas ele decidiu ficar com a sua. E como resultado, Deus abençoou ele e muito. Ele desejava a restauração de Jerusalém e que a adoração no templo lá de Jerusalém também fosse restaurada.
Era o desejo dele. E lá no capítulo 9, 10, nós vemos a intenção dele, a oração que ele faz, pedindo por isso. E apesar de que ele estava num lugar que queriam forçar novas crenças, forçar novas atitudes na vida dele, enfiar por goela abaixo, como a gente diz, que ele aceitasse novas formas de ver a vida e entender as coisas, ele permaneceu fiel durante 70 anos, os mesmos 70 anos que durou o cativeiro babilônico. E para terminar, eu gostaria de usar uma metáfora. Todos aqui, em algum momento, já estivemos numa farmácia, certo? O farmacêutico tem lá um estoque muito grande de remédios. A construção da nossa fé pode ser como um estoque de remédios também, né? Alguém que está começando no ramo, talvez não conhece todos os remédios, todas as marcas, quais são mais eficazes e quais não são. Então, à medida que o tempo passa, eles tomam decisões. Dizem, essa marca a gente não vai comprar mais porque não está saindo. Aquela marca lá porque não é tão eficaz e a gente tem recebido muitas reclamações. Esse remédio não vamos vender porque ninguém vem buscar. As pessoas estão pedindo esse remédio, nós não temos, então vamos colocar aqui. Agora imagina que todos os remédios, não importa a condição, sejam uma crença. E a pergunta fica, quais dessas crenças, ou quais desses remédios, são eficazes, ou verdadeiros? Melhor ainda, quais deles são bíblicos? Quais não são? Quais remédios, ou quais crenças dessas você deve colocar, porque não está lá ainda? Quais delas você tem que eliminar, tirar de lá porque está fazendo mal, vai causar algum problema em algum momento? E quais delas devem ser substituídas? Tem crenças ruins que quando são substituídas por crenças boas ou verdadeiras, elas trazem um efeito muito melhor. E quando a gente tem medo de que essas mudanças não atendam a nossa expectativa? E um exemplo disso, uma vez fomos na ilha de Mindoro, nas Filipinas, fazer uma pintura numa igreja e nos deram um galão grande de tinta. Quando nós chegamos lá e eu vi o tamanho da igreja, não era tão grande como a nossa, mas entravam umas 50 pessoas, e eu falei, a quantidade de tinta que tem aqui não vai dar de pintar as paredes laterais e a frente, e o fundo. Nós vamos ter que escolher quais paredes dar prioridade. Então começamos a pintar. Não misturamos a tinta com a água, nada. Nós pintamos a parede da frente, pintamos uma parede lateral, pintamos a outra, pintamos a parede do fundo, pintamos a fachada, pintamos a lateral externa, pintamos a outra lateral externa e ainda sobrou um pouquinho para pintar no fundo. E eu falei assim, hoje foi o dia, Jesus multiplicou os pães, e aquele dia foi o dia que Jesus multiplicou a tinta. Sabe, às vezes a gente tem medo de desconstruir e tirar essas crenças que a gente tem até estamos cientes que estão erradas, né? E tirar da nossa vida. Desconfiamos de Deus. E a gente acha que Deus não vai tomar as rédeas da situação. Mas é isso que Ele precisa. É quando você desiste de que tudo esteja sob o teu controle, que Deus pode vir e controlar tudo e fazer muito melhor do que aquilo que você tem pensado e planejado, e até decidido. Ele pode, e Ele vai fazer isso. Então, sabe o convite que eu quero fazer para ti hoje? É que você pense. Ontem uma pessoa me ligou da Bolívia, contando uma situação. Eu procurei na igreja
um rapaz que seja assim, assim, assim. Não encontrei. E a pessoa que a gente estava conversando demonstrou tudo o contrário. Mas agora eu conheci um médico e ele tem tudo que eu estou procurando. Eu perguntei, é adventista? Ela falou, não. Eu usei essa metáfora para ela. Dos remédios. Você sabe que o remédio é 70% ineficaz, que não vai dar resultado. Você compra? Você compra se você quer jogar teu dinheiro fora. Se você quer arriscar a tua vida. Se a crença está lá, se a coisa certa está lá, a verdade está diante de você, vai com a verdade. Troca o tijolinho. Dói, é ruim, não é legal. Mas a longo prazo, vale a pena. Então pensa aí você. O que você precisa mudar? Qual é o tijolinho que você precisa trocar? Que parte da tua fé você precisa desconstruir? E provavelmente tem coisas que você ainda nem percebeu. Sabe o que a gente tem que fazer então? Pedir a Deus que nos revele, nos mostre o que eu tenho dentro das minhas crenças, dentro da minha fé, que precisa ser modificado, substituído, tirado, eliminado. O que você precisa colocar ali? Para que assim então nós tenhamos uma fé saudável, tal como a Bíblia apresenta e a fé que nos leva à salvação. Que o Senhor te abençoe. Eu gostaria de orar por vocês, cada um de vocês. Incline o teu rosto, vamos orar? Santo Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Santo Deus, por esses exemplos que nós encontramos na Bíblia de pessoas que tiveram momentos na vida onde foi necessário desconstruir a fé que tinham, ou as crenças que tinham, tal como Moisés, tal como Ruth. Obrigado, Senhor, porque elas nos servem de exemplo de que se nós tão somente decidimos ficar do teu lado e aceitar as verdades que a tua palavra nos ensina e colocá-las em prática, Senhor, nós sabemos que o resultado vai ser muito melhor daquilo que nós pensamos, planejamos ou até já decidimos. Por isso, nesse momento, queremos desistir das nossas decisões. Queremos desistir, Senhor, de estar no centro de tudo. E queremos te colocar no centro, para que tu, Senhor, reconstruas essa fé que nós construímos até hoje sozinhos, com pouca ajuda. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos. Ajuda-nos, Senhor, a sentir menos a dor dessa mudança. Ajuda-nos, Senhor, a não reclamar pela desconstrução, pela destruição, pelos tijolinhos que vão ser tirados. Ajuda-nos a aceitar com confiança que as paredes que o Senhor vai construir da fé ao redor de nós são um muro de defesa espiritual que nos guia até a salvação. Santo Deus, abençoa a tua igreja. Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada um. E nós te suplicamos, Senhor, vem, visita cada um. Responde, Senhor, as necessidades que eles têm. Tem misericórdia do teu povo. Muitos precisam de ajuda, Senhor, em questões financeiras. Chegou a um ponto que já não conseguem mais. Outros, Senhor, precisam respostas em questões familiares. Mães pedem por filhos, filhos pedem por pais. Também, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos aqueles que têm algum problema pessoal, emocional, que precisa ser resolvido. Ajuda-os, Senhor. Que a fé deles, Senhor, seja construída de tal maneira que isso seja mostrado, seja revelado, seja resolvido conforme a tua santa vontade. Nós te agradecemos, Senhor, porque tem sido bom conosco. E através da nossa vida, ao longo dos anos, tu tem cuidado da gente. Tu tem tirado aquilo que faz mal. Tu tem ajudado a que vejamos de maneira correta, limpa, clara diante de nós. E hoje nós te suplicamos, Senhor, ajuda-nos a ver aquilo que há de errado em nós e substituir pela verdade que há em Cristo Jesus. Santo Deus, abençoa a tua igreja, enche-nos da presença do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser sensíveis à voz dele e assim preparar-nos para viver a vida eterna contigo.
que a tua misericórdia seja conosco. E em nome do teu Filho amado Jesus pedimos, já agradecendo pelas respostas que virão a essa oração.